Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Walter Amorim, Presidente do Conselho Jurisdicional da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e João de Deus, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Muito bem-vindos. Passada a crise dos professores, passada a ameaça de demissão do Governo, vamos voltar a falar aqui de saúde, porque as atenções passam a estar na sua cota-parte normal, de novo, em cima da área da saúde, e vamos falar da ação de impugnação por parte da Ordem dos Enfermeiros à sindicância que foi pedida pela Ministra da Saúde, Marta Temido. Foi anunciado que a Ordem dos Enfermeiros vai apresentar uma ação de impugnação e também um pedido de indenização ao Ministério da Saúde e à Ministra da Saúde a título pessoal. A Ordem dos Enfermeiros alega, nomeadamente, que devia ser indenizada pelos danos irreparáveis à imagem da instituição, provocados pela sindicância ordenada pela Ministra da Saúde, que considera ter múltiplas ilegalidades. Quando é que vai avançar, antes de mais, esta ação de impugnação? Antes de mais, muito boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui convosco. Numa missão difícil, substituir o enfermeiro Ricardo Correia de Matos não é fácil, mas tentarei pelo menos fazer o meu melhor e aludir às expectativas do programa e, como é evidente, dos telespectadores. Como é lógico, esta temática é uma temática difícil para nós, em particular, enfermeiros. É uma situação que, de todo, não gostaríamos de nos encontrar nela. Efetivamente, é algo que nos ultrapassa, mas atento àquilo que efetivamente é a realidade concreta, a Ordem dos Enfermeiros tem que agilizar aquilo que são as suas atribuições na defesa intransigente dos interesses dos enfermeiros. E, portanto, quando nós efetivamente somos confrontados com uma intervenção por parte da tutela, por parte, portanto, da Ministra da Saúde, doutora Marta Temido, que, de alguma forma, põe em questão princípios basilares, na nossa opinião inclusiva, de independência e até democráticos, não podemos fazer outra coisa que não tentar, nas instâncias competentes, a solução e o saneamento destas mesmas questões. Falar da sindicância, antes de mais, e como ponto prévio, é importante referenciar que ninguém põe em questão as atribuições e as competências, no caso as competências inclusive administrativas da própria tutela, de chamar a si o direito de intervir quando considere que alguma matéria está, de facto, a ser incumprida, seja por quem efetivamente assumir esse incumprimento. Compreendemos que tem esse poder, mas para nós é extremamente relevante considerar que, desde logo, é uma intervenção que é a primeira vez que acontece no âmbito de uma ordem profissional, é efetivamente a primeira vez que se materializa uma situação destas em Portugal e, portanto, por si só é algo que é relevante e preocupante. Cumulativamente, é muito importante fazer, de facto, a alusão da realidade daí da intervenção das ordens profissionais, porque não é só a Ordem dos Enfermeiros que está aqui em questão, na minha opinião, e muito pessoalmente, considero que, de facto, esta intervenção de requerer uma sindicância baseada em determinados pressupostos que não são de todo compreensíveis, pode induzir que, no futuro, outras ordens profissionais, outras associações públicas profissionais, poderão ser alvo de intervenção, de fiscalização, de inspeção por parte de qualquer governo. E isto é, para mim, de sumais gravidade. É evidente que... Bom, Walter Amorim, se justificar, naturalmente... Indiscutível. Faz indiscutível. todo o sentido. Aliás, como eu disse... Aquilo que vocês defendem é que não se justifica e que não faz sentido. Mas pedia-lhe, vamos focar-nos no lado processual. Certo. O que é que prevêem que aconteça nos próximos dias? Ora bem, a intervenção da Ordem é, efetivamente, acautelar os seus interesses e impedir que uma sindicância baseada em pressupostos que, na nossa opinião, não são totalmente claros,
possa ser, portanto, não tenha persecução. E esta, para nós, é que é a relevância prioritária. Desde logo, a Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, afere o desenvolvimento da sindicância como um direito que assiste, enquanto membro do Governo, com a tutela da pasta da saúde. Indiscutível, ninguém põe isso em questão. Segundo, efetivamente, nas justificações que ela alude, estão consignadas determinadas matérias que a nós não nos permitem perceber qual a razão que fundamenta a dita sindicância. E desde logo, e passo a citar, porque são palavras da Sra. Ministra, tem por objetivo esta sindicância indagar indícios de eventuais ilegalidades resultantes de intervenções públicas e declarações dos dirigentes da Ordem, atividades realizadas e correspectivas prioridades de atuação e da gestão da própria Ordem dos Enfermeiros, no que respeita às suas contas. Ora bem, quando nós efetivamente percebemos que são estes os fundamentos, os quesitos, que são arrolados pela Sra. Ministra para requerer uma sindicância, é evidente que nos levantam muitas questões. Desde logo as contas. As nossas contas foram apresentadas a quem direito, portanto, aos membros da Ordem dos Enfermeiros, ou seja, todos os enfermeiros que nelas estão inscritos, foram devidamente auditadas por entidade externa e, efetivamente, foram aprovadas. São públicas e é estranho para nós que sejam requeridas do ano de 2016 até ao atual, sendo que, efetivamente, e foi também público, que as contas da Ordem, aliás, numa reportagem que também despassou no meio de comunicação social, aferia-se efetivamente de que também as contas, antes desta mesma bastonária, desta equipa e corpos sociais estarem presentes na gestão da Ordem dos Enfermeiros, essas mesmas contas estavam, de facto, bastante difíceis de se materializarem. Aliás, a Ordem e esta equipa de gestão tomou posse sem sequer existirem contas fechadas do ano transato. Portanto, teve que ser esta equipa a finalizar. Portanto, de uma forma muito transparente, todo esse processo foi público, é reconhecido que, de facto, foi difícil, e daí que, em 2019, nos parece extemporâneo que venham agora aludir às contas. Já agora esclareça-nos uma dúvida. No dia em que os inspectores estiveram presentes na Ordem, dia em que, inclusive, houve uma manifestação de enfermeiros à porta, o que é que aconteceu nesse dia? Os inspectores chegaram a entrar? O que é que puderam fazer? Ora bem, antes de mais é preciso esclarecer algumas coisas à opinião pública, porque efetivamente, quando se fala destas matérias, existem sempre muitas dúvidas. Ao que se passou nesse dia. Desde logo, é muito importante que seja referido que, portanto, a Ordem dos Enfermeiros, enquanto associação pública profissional, representativa dos profissionais de enfermagem, goza, portanto, de personalidade jurídica, é independente e autónoma dos órgãos do Estado e, como é evidente, é autónoma no âmbito daquilo que são as suas atribuições. Rege-se pela lei, não só do seu próprio estatuto, como a lei da criação, como inclusive a lei quadro, que materializou, a lei número 2 de 2013, materializou as alterações a todas as ordens profissionais cumulativamente. A verdade é que esta questão é muito relevante que as pessoas tenham este entendimento, porque, efetivamente, a Ordem pertence à administração autónoma, portanto, não está sobre a rege direta do Estado. Walter, se puder responder, o que é que de facto aconteceu naquele dia? Para cumprir com as intervenções externas das entidades competentes, é evidente que também é importante que a lei seja cumprida por parte dessas mesmas organizações, porque ela aplica-se a todos. Aliás, o Código de Procedimento Administrativo é algo que é aplicado à administração pública, à administração central, e, portanto, todas as entidades têm que respeitar. O que é que aconteceu? Aconteceu que, efetivamente, tendo sido a Ordem notificada da sindicância, faltava aludir os fundamentos da mesma. E a Ordem dos Enfermeiros tem todo o direito de requerer, aliás, como qualquer empresa, que quando alvo de qualquer intervenção externa, para além da notificação prévia, que, de facto, é obrigatória, tem que ter também o conhecimento, o foco daquilo que é pretendido com aquela intervenção externa. E, portanto, apenas e tão somente o que a Ordem dos Enfermeiros... Esses fundamentos não foram apresentados. Como é evidente. E depois os inspectores entraram, puderam fazer alguma coisa? A Ordem dos Enfermeiros não tem por âmbito receber mal as pessoas. E mesmo considerando que estava a ser atacada naquilo que é a sua imagem e o seu interesse indiscutivelmente, como é evidente, utiliza os mecanismos próprios, mas recebe as pessoas. E foi o que aconteceu. Portanto, e isto é importante que seja dito. Agora, também é importante que as pessoas percebam
que os enfermeiros, em primeira instância, e a ordem que os representa, não pode deixar passar em claro este tipo de situações e, portanto, denunciou-os, interveio da forma que achava por direito fazê-lo e, como é lógico, irá manter exatamente a mesma postura e a intervenção, sempre na defesa intransigente daquilo que são os interesses dos enfermeiros. Resta-nos então aguardarmos pelas próximas notícias, pelo desenrolar desta novela que se promete fazer também nos tribunais, por aquilo que podemos observar. Se me permite, eu gostaria, e até lhe foi dar aqui, de facto, também mais uma chega a esta matéria. Muitas vezes pode trespassar para a opinião pública que existe uma guerra aberta entre a ministra Marta Temido e a senhora bastonária, a enfermeira Ana Rita Cavaco. E eu acho que isto é preciso desconstruir. Como é evidente, são duas personalidades que estão no exercício das funções para o qual, de facto, estão mandatados. Chama a atenção, desde logo, que a senhora bastonária, a enfermeira Ana Rita Cavaco, foi eleita pelos enfermeiros e, portanto, atenta a esse pormenor que foram os interessados, os próprios enfermeiros, que mandataram a senhora enfermeira Ana Rita Cavaco para estar hoje como bastonária. E, portanto, é muito interessante e preponderante que as pessoas compreendam que não há aqui uma igualdade de situação. A senhora Ministra foi nomeada para o exercício de uma função. E, portanto, ambas as intervenientes apenas e tão somente se preocupam em fazer o melhor que sabem e da melhor forma possível aquilo que são as competências e atribuições que, de facto, lhes estão atribuídas. E o resultado desta pretensa quesília, que publicamente, de facto, transportou-se para um outro tipo de contornos, pode passar a ideia de que, efetivamente, existe uma guerra. De todo. Eu acho que temos que desconstruir isto, temos que, efetivamente... De facto, aquilo que nós podemos ver é que os objetivos são diferentes, a visão sobre as coisas também, é diferente exatamente. E que, com certeza... E todos estão interessados na resolução de todos os problemas que possam existir. Tudo se resolverá no campo institucional, porque é aí que tem que ser resolvido. Naturalmente, não será uma coisa pessoal. Parece-me óbvio. João Deus tem estado aqui a ouvir-nos atentamente. Vamos falar, ou continuar a falar, da Ministra da Saúde, Marta Temido, porque a Sra. Ministra deu uma entrevista à Notícias Magazine, que foi publicada no fim de semana passado. Já agora, Walter, ficámos a saber que provavelmente a Sra. Ministra ouve o hino da Internacional muitas vezes à conta dos enfermeiros, porque diz que quando se irrita ouve o hino da Internacional e, portanto, à vossa conta, com certeza, o hino da Internacional, quer no gabinete, quer em casa, toca bastante, mas isto apenas para desanuviar um bocadinho este ambiente pesado quando falamos destas coisas, mas... Falemos de Lei de Bases da Saúde e da entrevista da Sra. Ministra. Marta Temido garante que nunca enviou uma proposta ao Bloco de Esquerda, isto foi muito falado, mas fala numa troca de documentos com alterações em track changes. Para quem não está habituado, track changes é uma forma no Microsoft Word de assinalar aquilo que nós entendemos que queremos ou propomos alterar. É muito utilizado pelos juristas, pelos advogados, e a Sra. Ministra diz que é um problema dos ministros que fazem várias coisas pelo seu próprio punho e no seu próprio computador. Portanto, aqui uma visão um bocadinho diferente do envio de um documento assinado, como se falava numa versão simplista do documento enviado para o Bloco de Esquerda. Neste caso, estamos a falar aqui de um documento de trabalho que terá sido enviado com anotações feitas, à partida e por aquilo que podemos ler, pela própria Ministra. Tudo isto mostra aqui um bocadinho de ingenuidade. Vou utilizar esta palavra porque não encontro outra, quando se está a falar do campo político e quando estamos a poucos meses das eleições e numa matéria que tem chamuscado tanto o Ministério da Saúde. Sim, é um facto cumprimentar antes o Walter e o Guilherme.
Mas, óbvio que sim, parece-nos também, embora não nos compete a nós comentar os métodos de trabalho e de envio de documentos por parte de uma entidade como é o Ministro da Saúde. Enfim, terá as suas formas de o fazer, não nos compete fazer isso. Nós temos as nossas formas institucionais, quando enviamos documentos, de o fazer de uma forma que entendemos que é a forma mais correta. Mas eu diria que mais, eventualmente, importante é a substância dos documentos que se enviam e aquilo que está na calha em termos de aprovação na Lei de Bases da Saúde. Esta primeira questão era apenas uma Sim, pequena provocação, claro. Não, para claro, depois sim, lhe claro que perguntar sim. o que é que são as suas conclusões depois de ler a entrevista da Sra. Ministra publicada neste fim de semana. Dois aspectos que eu gostaria de comentar, o primeiro dos quais tem a ver com isso e relativamente, no fundo, à questão das PPPs, penso que esta é a grande questão que está aqui em causa. O ponto de vista da Ordem dos Médicos é que, independentemente da forma como está organizado o Serviço Nacional de Saúde, seja entidades públicas empresariais como as EPS, seja por PPPs, não somos, digamos, geneticamente contra o facto de poder haver uma gestão privada dos serviços. O que entendemos é que deve haver igualdade e as regras serem iguais em todo o Serviço Nacional de Saúde. E isso não tem acontecido, portanto, não temos nada contra, de facto, haver gestões privadas através de PPPs ou outros acordos, mas, de facto, as regras têm que ser as mesmas nas várias formas de gerir o Serviço Nacional de Saúde. O que é que eu quero dizer com isto? É para nós difícil de admitir que hospitais geridos desta forma possam ter formas de contratação que não são iguais às dos outros, ou seja, que tenham uma forma livre de contratação de profissionais e que, e não tenho medo desta palavra, vão roubar profissionais às outras instituições. Eu falo da experiência própria do meu serviço, em que dos melhores especialistas nos foram retirados, literalmente, através de contratos individuais, sem objeto de qualquer tipo de concurso, como temos que nós fazer, e só o podemos fazer quando somos autorizados para tal. Esta gestão privada tem essa autonomia e, portanto, há aqui, de facto, uma concorrência desleal. Uma concorrência desleal, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o facto de, em alguns destes hospitais geridos como PPP, não estarem integrados, por exemplo, na rede metropolitana de urgência da forma como os outros estão e não contribuírem para, digamos, a urgência, pelo menos em algumas especialidades e em alguns casos, para podermos ter uma rede mais correta de urgência. E, portanto, não temos nada contra, mas deve haver regras iguais em ambos os pratos da balança para que não haja aqui uma concorrência desleal, digamos assim. O segundo aspecto que eu queria referir relativamente à entrevista da Sra. Ministra este fim de semana é que não gostámos particularmente quando falou da relação com a Ordem dos Médicos de dizer, quando ela diz que quando se faz um determinado caminho muitas vezes se fica a falar sozinho, dando uma indireta de que a Ordem dos Médicos poderá ficar a falar sozinha. Não nos parece correto, em termos institucionais, a Sra. Ministra da Saúde ter ido por esta via. Parece-nos incorreto, nós mantemos as relações institucionais, com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas pôr as coisas nestes termos de, então, se não estão de acordo, ficam a falar sozinhos. Eu penso que as coisas se resolvem à mesa das negociações e não desta forma um pouco, não sei se é ingenuidade, não sei que termo atribua, mas de facto não é correto pôr as coisas desta forma, como a Sra. Ministra pôs neste fim de semana nessa entrevista. Bom, sem dúvida que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também deixou a Sra. Ministra ouvir a Internacional algumas vezes, não temos qualquer dúvida, não tanto como Ana Rita Cavaco, seguramente, mas também terá acontecido especialmente nos últimos 2 meses, calculo eu. Portanto, aquele lindo toca. Vai tocando bastante. Toca bastante. Bom, falei em Ana Rita Cavaco, temos a notícia de que se vai recandidatar ao cargo de bastonária dos enfermeiros. Não deixa de ser um momento... As eleições vão decorrer dentro de 6 meses, por aquilo que sei. Não deixa de ser um momento especial, porque esta tensão enorme de que temos estado aqui a falar está aqui num momento bastante chave. O que é que se pode
prever para um novo mandato de Ana Rita Cavaco? Antes de mais, dizer que efetivamente a senhora bastonária, a enfermeira Ana Rita Cavaco, enquanto pessoa, tem o direito de desenvolver todo o tipo de intervenções que considere legítimas para si e do seu interesse em particular. Estando a terminar um mandato que, de facto, e dito por ela, foi um mandato difícil, mas foi uma viagem de todo interessante e importante em prol da enfermagem, dos enfermeiros e, acima de tudo, do país e dos cidadãos. Fazendo o balanço desse mesmo percurso, apenas ela poderia dar resposta à sua vontade. E, portanto, atento àquilo que este fim de semana ocorreu no Porto, a primeira Convenção Internacional dos Enfermeiros da Ordem, realizada, no caso, pela Ordem dos Enfermeiros, ela considerou ser um momento oportuno para transmitir um balanço daquilo que foi este percurso e, cumulativamente, assumir-se como candidata ao próximo mandato. É evidente que apenas o poderá conseguir e alcançar se os enfermeiros assim o entenderem. É lógico que o momento em questão que estamos a viver com esta turbulência, com a sindicância e outras temáticas que estão também presentes no dia-a-dia da discussão pública sobre a área da saúde, a Lei de Bases de Saúde é um exemplo concreto. Não há eleições ganhas antes de acontecer. Como é evidente. Mas depois de tudo o que se tem passado... Agora, ela considerou que seria o momento mais relevante até para passar a mensagem, quer aos enfermeiros, quer à comunidade em geral, de que, efetivamente, enquanto pessoa livre que assume um compromisso, também livremente assume manter-se no mesmo rumo, na mesma trajetória, e isso também é algo que ela eventualmente terá que o expressar posteriormente, se de facto qual vai ser o rumo do próximo mandato, se de facto ela for eleita, qual é que vai ser o seu caminho, que objetivos é que se vai propor. A verdade é que ela refletiu, amadureceu a ideia e decidiu recandidatar-se. Bom, vamos mudar agora de tema, vamos falar das buscas da Autoridade da Concorrência à Luz Saúde, que aconteceram na passada semana, na sede da Luz Saúde e numa das suas unidades. A Autoridade da Concorrência referiu em comunicado que existem suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha do consumidor. João Deus, isto, obviamente, se existem estas práticas, naturalmente o que está aqui em causa não é só a Luz Saúde, mas também os outros grupos, Lusíadas e José de Melo Saúde, que também foram alvo de buscas, e uma suspeita de que terá existido aqui uma espécie de cartelização entre estes grupos lesiva dos interesses dos utentes e clientes. Sim, penso que será esse, de facto, o objetivo destas buscas e desta investigação, eventualmente tentar perceber se houve aqui alguma cartelização, até porque estes três grandes grupos privados na saúde, enfim, tomaram uma atitude que eu não vou dizer que foi concertada ou deixou de ser, mas de facto surgiu mais ou menos simultaneamente, e é importante que se esclareça isso, obviamente, porque é importante que as pessoas não sejam lesadas de todo quando precisam de ter um acesso aos serviços de saúde, e quando nós entendemos que foi esta questão da ADSE, de facto a saída destes três grupos criaria um problema bastante grave para os utilizadores e para os beneficiários da ADSE, porque representam de facto uma percentagem enorme das consultas e dos procedimentos médicos que são efetuados a esses beneficiários. E, portanto, é importante, acho que sim, que a Autoridade da Concorrência perceba se houve aqui alguma cartelização, algum entendimento nesse sentido, e, portanto, só podemos entender com bons olhos que se esclareça as coisas devidamente. Num momento em que se discute tanto a questão das PPPs, e estando estes grupos naturalmente envolvidos no negócio das PPPs, o facto disto acontecer tudo mais ou menos ao mesmo tempo deve ser suspeito ou não, na sua opinião?
É importante que, não sei se é suspeito ou não, mas de facto nós sabemos que alguns destes grupos privados são também os responsáveis pela gestão privada de algumas PPPs. E é importante perceber se há aqui de facto, algum atropelo da concorrência, porque nós também sabemos que há cargos que às vezes são exercidos em hospitais de gestão privada e não digo os mesmos cargos, mas cargos também relevantes ocupados no grupo principal desses grupos privados. Foi, aliás, penso que o Bloco de Esquerda referiu isso no próprio Parlamento, que havia de facto e eu diria este conflito de interesses, não é? E, portanto, eu penso que tudo isto está interligado, eu não consigo desligar estas coisas umas das outras e é preciso, de facto, neste aspecto, separar bem as águas, separar a gestão privada dos grupos privados, porque esta inter-relação, como se diz, não é? À mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer e, portanto, é preciso que tudo isto seja muito transparente para não ficarem suspeitas nestas relações entre os grupos privados como hospitais desse teor e a gestão privada feita por esses mesmos grupos. É preciso que tudo isto seja muito transparente. Que análise é que a Ordem dos Enfermeiros faz a estas buscas da Autoridade da Concorrência e a esta suspeita que é levantada? A Ordem dos Enfermeiros, aliás, sempre se assumiu como defensor intransigente do Serviço Nacional de Saúde, mas cumulativamente, também somos perfeitamente conscientes de que existem outros stakeholders que efetivamente medeiam na saúde, porque na realidade o SNS não consegue dar resposta assertiva a todas as necessidades. O que nós achávamos por bem era que, de facto, fossem estruturadas medidas que permitissem ao Serviço Nacional de Saúde desenvolver toda a sua atividade e desse resposta a todas as necessidades. Ora, compreendendo também que não é a realidade concreta em que nos deparamos, é evidente que estas instituições, sejam de foro privado, sejam inclusive social ou corporativo, são muito importantes para, dentro daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, darem resposta às necessidades das pessoas. E eu acho que isso é que é prioritário ser dito. A Ordem dos Enfermeiros tem este entendimento. O que é importante é resolver os problemas das pessoas o mais celeramente possível e evitar aquilo que, infelizmente, trespassa sistematicamente nos meios de comunicação social de atropelos, inclusive a direitos fundamentais das pessoas, como o direito à saúde, ao seu bem-estar e, eventualmente, aliás, recentemente fomos confrontados com isso, o direito à própria vida. E, portanto, isto preocupa-nos sobremaneira. É evidente que a tutela e o Governo, não dispondo de todos os meios e mecanismos para dar esses instrumentos ao Serviço Nacional de Saúde, também não pode depois ter um discurso pernicioso, um discurso desconstrutivo para com estas instâncias que, de facto, fazem também elas serviço público. E isto é importante que também seja dito. Porque muitas vezes ataca-se estas instituições apenas e tão somente por uma questão ideológica e não se percebe que, de facto, não há solução. Sim, mas o que está aqui em causa são cartelização. Suspeitas de cartelização. É uma matéria, como é evidente, preocupante, mas também é importante referir que estas mesmas instituições dizem, ou pelo menos aludem na justificação de, digamos, abandonarem aquilo que é a prestação que têm vindo a desenvolver aos beneficiários da ADSE, que efetivamente há muitos anos esta parte que não conseguem de todo negociar e que o valor que hoje oferem da intervenção dos atos médicos e não só para os beneficiários está muito aquém daquilo que é a realidade atual. E, portanto, assiste-lhes também esse direito de considerarem que é chegado o momento, se for esse o entendimento, de ou negociam para tentar, de facto, manter os pressupostos iniciais, ou então, se não for de todo o seu interesse, têm o direito a sair. Como é evidente, a forma como muitas vezes exprimem essa vontade pode ser mal interpretada pelas pessoas, pode ser mal interpretada pela tutela e, portanto, esta intervenção, na minha opinião, enfoca um bocadinho nisto. Bom, aprovar essas suspeitas não é bem essa a questão, mas... Convém dizer outra coisa, que isto é apenas um ato de fiscalização. Com isto é preciso que as coisas tramitem, é preciso que, de facto, se chegue a uma conclusão concisa e não se pode, desde logo aqui, muitas vezes, crucificar estas instituições
acusando-as de potencial cartelização sem, efetivamente, trespassar todo esse processo inspectivo e fiscalizador. E agora, outra questão que tem a ver com as queixas sobre os serviços de saúde. A Presidente da Entidade Reguladora da Saúde esteve no Parlamento a responder aos deputados e transmitiu esta informação, de que a Entidade Reguladora da Saúde recebeu no ano passado mais de 84 mil queixas relativas a unidades de saúde pública, privadas ou sociais. Isto significa um aumento de 20% face a 2017, portanto, 70 mil queixas em 2017, 84 mil em 2018, mas também é bom dizê-lo, isto porque normalmente os títulos das notícias puxam sempre pelo lado mau. Eu vou trazer também o lado bom, naturalmente. Os elogios também subiram de 9 mil para 11 mil, de 2017 para 2018. João Deus, os números de queixas são sempre maiores do que aquilo que nós gostaríamos, naturalmente. Gostávamos que não existissem queixas, mas quer os 70, quer os 84 mil, para o total de utentes, parece-lhe um número que nos obriga a estar muito atentos, porque é um número elevado ou não? Dois comentários em relação a isto. Primeiro, não nos podemos esquecer que em Portugal, se considerarmos todos os atos médicos praticados, nós temos acima de 40 milhões de atos médicos praticados. Um número de 70 ou 80 mil não é, digamos, um número muito significativo neste âmbito, mas é de qualquer maneira um número que nos deve fazer refletir sobre isso. Mas o que é interessante ver é a razão pela qual essas queixas são apresentadas. E as fundamentais razões têm a ver com os tempos de espera nas consultas. O tempo que o doente está lá à espera de ser atendido, são a grande maioria. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver Isso com vai ao encontro dos alertas que a Ordem dos Médicos tem feito a fazer, e que aqui neste programa já o fizemos, que tem a ver de facto com o chamado workload, ou a carga de trabalho, ou seja, os profissionais de saúde, não só os médicos, mas também os outros profissionais de saúde, têm que fazer cada vez mais no mesmo tempo. Quer dizer, nós temos às vezes consultas marcadas com períodos muito curtos, em que dá pouco tempo para fazer a própria consulta, para poder conversar com o doente, e outro dos aspectos é exatamente a falta de humanização, ou pouca humanização, exatamente porque nós somos obrigados a cada vez mais a fazer mais atos médicos no mesmo período de tempo. E, portanto, este workload foi a razão pela qual a Ordem dos Médicos estabeleceu tempos mínimos padrão de consulta em cada especialidade, para que os doentes possam ser marcados com esses tempos, de forma a podermos, por um lado, que os doentes não estejam à espera porque têm uma hora marcada, e que o médico possa conversar com o doente, explicar tudo aquilo que o doente padece e o que é que se vai fazer ou não vai fazer, e se isso não for cumprido, caímos de facto neste número de queixas. E, portanto, isto tem muito a ver com a organização do Serviço Nacional de Saúde e com aquilo com que, como muito bem o Guilherme disse, a Ordem dos Médicos tem alertado nos últimos tempos, que é exatamente a sobrecarga de trabalho que está em cima dos médicos e dos outros profissionais, obviamente, neste momento, a nível do Serviço Nacional de Saúde. A Presidente da Entidade Reguladora da Saúde disse que esta subida das 70 mil queixas para as 84 mil queixas pode ser um efeito positivo de maior literacia dos utentes e de maior conhecimento do direito de reclamar. Walter, acha que pode ser por aqui ou existirão outras razões? É um dos fundamentos aludidos portanto, pela responsável da Entidade Reguladora de Saúde. De facto, é importante aqui tecer alguns considerandos. Desde logo, o primeiro de todos, que afinal o Serviço Nacional de Saúde, independentemente de todas as dificuldades que padece, e são efetivamente muitas, consegue prestar bons cuidados à população, porque em milhões de intervenções desenvolvidas por todos os profissionais de saúde, ou as pessoas reclamam pouco, que labutam, verificamos apenas uma porcentagem muito reduzida. Também é importante ressalvar que, efetivamente, o cidadão português é uma pessoa de brandos costumes, muitas vezes confrontado com outras realidades, muitas vezes aqui relativamente perto e próximos de nós, verificamos que têm intervenções muito diferenciadas, os diferentes povos e sociedades. A verdade é que é importante que se primeiro desmistifique
aquilo que muitas vezes são as críticas veladas ao Serviço Nacional de Saúde e aos seus profissionais em particular. É também relevante compreender que, efetivamente, mais tem que ser construído no que diz respeito à literacia das pessoas e do cidadão genericamente. E é muito importante que também se promova intervenções de esclarecimento cabais e que permitam às pessoas os instrumentos necessários para defenderem aquilo que eventualmente consideram ser os seus direitos. E isto, de facto, é muito relevante. É também muito pertinente nas justificações que são dadas, no caso dos hospitais do SNS, sobre as queixas. E eu não vou falar dos números, de facto, ter aumentado 20%, mais de 14 mil queixas em relação aos anos anteriores, que têm vindo em crescendo, mas, efetivamente, perceber as razões concretas, os tempos de espera, tal como aqui o Dr. João de Deus referenciou, nas consultas, e eu não estou a dizer para as consultas propriamente ditas, mas já quando estão a aguardar que a mesma se realize e materialize, queixam-se que, de facto, demoram bastante tempo. E o Dr. João de Deus aqui referiu uma coisa que para nós, enquanto profissionais de saúde, é clara. Hoje em dia é requerido aos profissionais, de uma forma muito exacerbada, que façam muitas vezes muito mais do que aquilo que as próprias organizações internacionais e reguladoras do exercício preconizam. E isso é que é preocupante. Porque depois, acompanhando com isso, bem, efetivamente, a falta de humanização dos cuidados. Porque, de facto, é imperioso dizê-lo, os profissionais não conseguem desenvolver a atividade da forma que pretendiam. Por exemplo, os médicos, por exemplo, os enfermeiros e os demais, mas em particular os médicos e os enfermeiros. No caso concreto dos enfermeiros, a arte do cuidar implica criar uma relação empática com o utente, com o cliente. Hoje em dia é perfeitamente inviável, atento às dotações de profissionais que existem nos serviços, nas mais distintas áreas e contextos, que o profissional em questão o consiga fazer para de facto, estabelecer essa relação, criar essa empatia, criar esse elo de ligação. O mesmo se passa com as consultas médicas. A gente não sendo da nossa área, mas não nos imiscuímos a discutir estas temáticas, não podem ser requeridos muitas vezes tempos aos clínicos que são claramente contrários àquilo que são as boas práticas. Limitamos, coartamos a fazer aquilo que é o melhor e do melhor interesse do cidadão. Bom, vou pegar aqui, utilizou a expressão boas práticas, dá-me a deixa para passar ao tema seguinte. E o tema seguinte tem a ver com um conjunto de personalidades que vão assinar um compromisso que prevê que até 2021 um terço dos principais prestadores de saúde sejam financiados pelos resultados dos atos médicos praticados. Aqui neste programa, no check-up, já tivemos João Marques Gomes a falar das suas intenções, da nova School of Business and Economics, a falar sobre as intenções de grupo, daquilo que gostariam de fazer. Neste encontro, onde o compromisso será assinado, vão estar os bastonários das principais ordens profissionais na área da saúde, aliás, já estiveram na passada sexta-feira, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e nutricionistas, administradores hospitalares públicos e privados, associações de doentes, sociedades médicas, diversas personalidades da área, como o ex-ministro da Saúde, a ex-ministra Maria de Belém, o ex-diretor-geral da Saúde, Constantino Saclarides. Aquilo de que estamos aqui a falar é do, se não me engano, Value-Based Healthcare, que, no fundo, é gerir pelos resultados, mas mantendo a relação humana viva e não eliminando, numa lógica neoliberal, vamos chamar-lhe assim, o lado humano colocado de lado e só resultado. Portanto, aquilo que se pede aqui é o contacto humano, a gestão feita para as pessoas, mas também sem esquecer os resultados. O que é estranho é que isto devia ser sempre assim, certo? Mas não. Parece que há um grupo que agora quer mesmo ver se isto acontece. Mas não devia ter sido sempre assim. Vamos começar por uma parte. A Ordem dos Médicos não assinou. Não assinou? Não. A Ordem dos Médicos não assinou, ao contrário do que foi noticiado. Deixei-me enganar pelas notícias. Podia-lhe ter perguntado antes de começarmos o programa, não perguntei. Não assinámos. Fiquei mal. Não assinámos e penso que as outras ordens também não o fizeram. E, portanto, foi anunciado antecipadamente algo que não tinha sido previamente definido como tal. Então pergunto, vai ser assinado ou não? Ainda
Da parte da Ordem dos Médicos, tenho bastantes dúvidas que vá ser assinado. Não nos podemos esquecer que isto se baseia um bocadinho, enfim, nas ideias apresentadas por Michael Porter. Estamos a falar de uma realidade um bocadinho diferente. Estamos a falar de uma realidade americana. E estamos a falar de uma outra coisa, que é... Eu até aceito que os pressupostos estejam corretos, mas é um sistema razoavelmente difícil de implementar. Consigo compreender esses fundamentos, mas depois, quando nós olhamos, temos que ver, ok, vamos olhar para os resultados. Mas antes de olharmos para os resultados, vamos ver em que condições de trabalho é que os profissionais estão a trabalhar. Porque isto é absolutamente fundamental. Em que condições de trabalho é que estamos a trabalhar para obtermos determinados resultados? Este é o primeiro aspecto. Enquanto as condições de trabalho não forem otimizadas, dificilmente podemos implementar um sistema baseado na qualidade. Segundo, é complexo. E é complexo porque eu dou o exemplo do meu centro hospitalar e há, digamos, 3 grandes centros hospitalares em Lisboa, Lisboa Ocidental, Lisboa Norte e Lisboa Central, que são hospitais de fim de linha. São hospitais de fim de linha e, portanto, no meu serviço e no meu hospital recebemos muitas vezes os casos mais complicados, como hospital de fim de linha. E, portanto, se nós olharmos apenas para essa parte dos resultados, provavelmente os nossos resultados não são tão bons como outros hospitais abaixo do nosso, que drenam para o nosso, porque os casos que se prevêem que de facto são mais complicados vão drenar para hospitais de fim de linha. Isso quer dizer que nós trabalhamos pior por termos piores resultados? Não. Estamos a fazer, digamos assim, um trabalho mais complexo e que terá obrigatoriamente mais complicações. Portanto, é um trabalho complexo, eu percebo os fundamentos, mas isto não é fácil de implementar. E, portanto, algumas destas dúvidas nos assaltaram e, de facto, para já, a posição da Ordem dos Médicos foi, já agora, conte-nos um pouco a história. Quando nasce uma notícia, ou quando temos acesso a uma notícia como esta, que me enganou, vamos chamar-lhe assim, nós sabemos que existe diálogo, isto pela estrutura do que pude ler na notícia, que existe diálogo, que existiu o trabalho de reuniões para produzir um documento. Portanto, foi à última da hora, foi no final que se desentenderam? Não diria isso. Eu diria, aliás, o bastonário da Ordem dos Médicos esteve presente na cerimónia. Eu penso que, eventualmente, esta preparação poderá não ter sido feita nos moldes mais indicados, mais corretos, ou ter previamente o acordo das estruturas e partir-se do princípio, sendo isso uma ideia boa, que não duvido que o seja, as pessoas que estão envolvidas, e eu conheço muito bem o professor José Fragata, da qual tenho, de facto, a melhor impressão, e é uma pessoa extraordinária e tem feito muito pela medicina neste país, e portanto, as intenções são claramente excelentes, e provavelmente no grupo passou a ideia de que, sendo as ideias boas, que as organizações estariam, obviamente, na mesma linha. Mas talvez, por esse motivo, e partindo do princípio que as ideias eram boas, toda a gente concordasse. Mas, de facto, talvez tenha havido aqui um bocadinho de falta de diálogo prévio para que as organizações antecipadamente dessem o seu acordo a este documento, que, como digo, é estruturalmente e idealmente bem pensado. Não é fácil de implementar, vamos ver o que é que nos trará no futuro e, com certeza, a Ordem dos Médicos estará sempre disponível para manter o diálogo, com certeza que sim. A Ordem dos Médicos estará aberta a tudo aquilo que possa beneficiar os doentes em última análise. Estamos sempre abertos e, com certeza, continuaremos a conversar sobre essa proposta. Walter Amorim, os enfermeiros também faziam parte deste grupo de profissionais na área da saúde que estariam envolvidos neste compromisso, mas, pelos vistos, também não assinaram. A senhora bastonária também, e aproveito para dizer, não esteve presente no evento em questão. Como eu disse, decorreu este fim de semana, sexta e sábado, no Porto, a primeira convenção internacional organizada pela Ordem dos Enfermeiros e, portanto, ela, como é evidente, esteve presente nesse mesmo evento. E, portanto, não esteve presente. Independentemente disso, a Ordem dos Enfermeiros tem uma visão muito concreta sobre esta matéria. Desde logo, são temáticas extremamente relevantes e estruturais para o futuro de qualquer Serviço Nacional de Saúde ou, se quisermos, de qualquer Sistema Nacional de Saúde. Efetivamente, o ganho
alcançado das intervenções dos profissionais de saúde no cidadão tem que começar a ser, de facto, ponderado e avaliado, como forma, inclusive, de financiar o próprio sistema, o próprio Serviço Nacional de Saúde. São muitos os milhões de atos, repito, milhões de atos, que em saúde são desenvolvidos nas diferentes instituições, por muitos profissionais e que efetivamente hoje não são alvo de financiamento. O que isto distorce um bocadinho aquilo que é relevante quando falarmos de capacitação financeira das próprias organizações, porque efetivamente os seus profissionais e as próprias organizações desenvolvem e estruturam intervenções que depois não vêem qualquer tipo de benefício ou de pagamento aos mesmos. E este modelo, também temos que o assumir, está um bocadinho afastado daquilo que são as novas práticas de gestão, inclusive nos países mais evoluídos e avançados, como por exemplo os países nórdicos, onde de facto, há uns anos a esta parte, se tentou afastar do centro das instituições, ou no caso das intervenções, afastarem-se das instituições e dos profissionais e centralizarem-se no cidadão. E, portanto, isto é fundamental que aconteça. Portanto, são duas matérias que a nós nos são bastante relevantes e que são o futuro, estruturalmente, para o SNS e o Sistema Nacional de Saúde. Aliás, é uma das queixas que de facto, mais vezes é aludida pelas pessoas, que a entidade reguladora da saúde fundamenta, que é a focalização dos cuidados de saúde no doente. E isto tem que passar a ser uma realidade concreta, e tem que ser pensada uma forma de intervir para que isto seja uma verdade. Já percebemos que este compromisso, para já, ainda não é um compromisso. Vamos ver se chega a um compromisso, a este ou a qualquer outro compromisso que seja, de facto, que unifique todas as entidades envolvidas e que possa ajudar na definição de um novo ou de um melhor futuro para a saúde em Portugal. Aliás, isto também é o chapéu da discussão da Lei de Bases da Saúde, de que tanto se tem falado nos últimos tempos. Bom, para terminarmos, vamos falar de vacinas. Este é um tema recorrente neste check-up. A Direção-Geral de Saúde alerta para o facto de 14% das crianças com 13 meses não estarem vacinadas contra o sarampo, mas no conjunto de informações a que tivemos acesso recentemente, nem todas as informações são notícias, são más. Há muitas notícias boas. O nosso país, já vou perguntar, mas atrevo-me a dizer, o nosso país é exemplar em termos de vacinas quando olhamos para o panorama internacional. Portanto, se 14% das crianças com 13 meses não estavam em 2018 protegidas contra o sarampo e a meningite C, portanto, a idade recomendada para a primeira dose é aos 12 meses, mas, e aqui vamos às boas notícias, de acordo com os dados, todas as vacinas e doses avaliadas até aos 7 anos atingiram o objetivo de 95% da cobertura. Relativamente à vacinação contra o sarampo, o boletim refere que a cobertura vacinal para a primeira dose, avaliada aos 2 anos, foi de 99% em 2018. E já a cobertura vacinal para a segunda dose desta vacina nos beneficiários entre os 6 e os 18 anos varia entre 96% e 98%. Isto são dados de um documento publicado no site da Direção-Geral de Saúde. Portanto, não estamos nada mal. Não estamos nada mal, pelo contrário, eu acabei de voltar neste fim de semana de uma reunião de uma associação europeia, à qual presido, de médicos, e mais uma vez Portugal foi elogiado pelos bons resultados, nomeadamente em termos de mortalidade infantil, embora este ano a tendência se tenha invertido um bocadinho, que é um sinal altamente preocupante, mas enfim, essa é outra história. Mas, nomeadamente, falámos disso da vacinação, e Portugal, de facto, é dos primeiros países a nível europeu no índice de vacinação, e estamos, de facto, muito bem, e isso contribuiu decisivamente, óbvio, para os bons números que temos em termos de mortalidade infantil, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E, portanto, porque se falou numa preocupação europeia em relação aos movimentos anti-vacinação. E alguns países encararam, e alguns chegaram a concretizá-lo, a obrigatoriedade, eventualmente, da vacinação. Porque, de facto, os movimentos anti-vacinação merecem-nos alguma
preocupação, porque é preciso que a população em geral perceba que quando eles afirmam, pois, mas nós, aos X pessoas, não foram vacinados e não adquiriram a doença, pois, porque ninguém os contagia, porque todos os outros são vacinados. Quer dizer, se o vírus não circula, não contagia de ninguém. Quer dizer, agora, se de facto isto começa a expandir, a história claramente começa a mudar. E alguns surtos que, eventualmente, até temos tido, têm sido muitas vezes de pessoas que vêm de fora do país para o nosso país e que, de facto, fazem essa digamos, contaminação desses vírus. E, portanto, nós, como Portugal, estamos bastante bem nessa área. Eu espero que continuemos nessa linha, mas gostaria de alertar porque, às vezes, essas falhas que temos aí nessas idades, às vezes têm a ver com má preparação em termos de falhas de estoques das vacinas e, portanto, é preciso que o Governo garanta que temos estoques para podermos vacinar na idade certa. Não é verdade? E, portanto, muitas vezes tem a ver mais com isso, porque depois, quando vemos a seguir, vemos que estamos lá em cima nos 99%, estamos bem. Mas é preciso que sejam vacinados na idade certa. Tem alguma informação de que isso tenha sucedido neste período que foi analisado? Não tenho informações concretas sobre isso, mas temos de vez em quando informações de que há falha de estoques de lotes de vacinas. E isso é que não pode acontecer. Portanto, o alerta vem por aí, porque sabemos que depois temos tido bons resultados e os números mostram-nos. Calculo que para os enfermeiros ouvir boas notícias sobre vacinação é sempre muito, muito agradável, porque este é um trabalho que envolve muitos enfermeiros de norte a sul do país, nas ilhas. Este é um trabalho de contacto com a população, lá está. Há pouco falávamos do contacto e do tempo que temos que dar, ou que é necessário dar às pessoas. De facto, este é um momento de contacto dos enfermeiros com as crianças, mas também com os adultos. É efetivamente uma das intervenções da excelência da praxis do enfermeiro. E é, de facto, o profissional que mais está presente nesta matéria e, em contexto de equipa multidisciplinar, conjuntamente com os médicos, desenvolve um conjunto de intervenções que não só o ato da vacinação, muito relevante, como a educação para a saúde, a formação e todas as intervenções de prevenção que são fundamentais de desenvolver e, portanto, o enfermeiro é, logicamente, um profissional que tem estas competências e que se sente muito satisfeito com essas informações e com esses resultados. Em muito também se deve aos enfermeiros. Isto é importante que se diga e parabenizá-los precisamente por esse esforço e pelos resultados alcançados a nível nacional. É também importante referir aquilo que aqui o Dr. João... Já agora deixe-me introduzir aqui. Eu sou pai de crianças que são vacinadas frequentemente e tiro o chapéu aos enfermeiros e ao trabalho que é feito sei, pelas minhas filhas, porque já se passou com as minhas filhas, mas também com colegas, de inclusive estar a telefonar às pessoas e dizer, atenção, tem aqui este período, não se esqueça, isto é muito importante. E isto lá está, é um trabalho de proximidade com a população que até surpreende às vezes. E que entronca exatamente na questão da prevenção e das intervenções na comunidade, para que, efetivamente, os cidadãos estejam perfeitamente conscientes daquilo que é necessário fazer e do que falte, eventualmente, fazer. Mas a realidade é que esta leitura dos números não pode ser estanque, não pode ser apenas, então, somente estatística. É preciso compreender e aferir quais as razões que estão por trás de algumas distorções dessas mesmas situações em concreto e, portanto, dessas alterações estatísticas que, no fim de linha, se percebe que estão resolvidas. E aquilo que o Dr. João Deus aqui aludiu, e muito bem, é uma realidade concreta e a Ordem dos Enfermeiros tem, pelo menos neste mandato, recebido variadíssimas exposições de senhoras e senhores enfermeiros, onde, efetivamente, é dito que há ruptura de estoque de certas e determinadas vacinas e que, portanto, está limitada a intervenção dos profissionais para resolver em tempo útil a administração da própria vacina e, como é evidente, tem que muitas vezes ser para momento posterior. A culpa disto, como é lógico, é de quem de direito e não é certamente dos profissionais. E, portanto, quando se fala numa situação destas e na leitura estanque dos números, não pode passar em claro o que é que realmente
é relevante para que os números não sejam tão brilhantes, digo eu, como poderiam ser se efetivamente os profissionais tivessem as condições plenas para o exercício pleno das suas funções e atribuições. É muito bom ficarmos a saber estes detalhes, porque estes detalhes muitas vezes explicam estes desvios. De facto, as notícias são boas quando olhamos para os números finais, vamos chamar-lhe assim. Estamos a falar de um enorme sucesso do nosso país nesta matéria, que está a preocupar países como os Estados Unidos, que nos últimos dias, meses, têm manifestado preocupação com alguns problemas de avanço de doenças que, à partida, estavam já completamente erradicadas e a ameaça está a regressar. Eu agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. O Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.